a intenção correta e o propósito principal de aqui estar, que é de bendizer, de louvar, de engrandecer, de exaltar o seu nome, diante de todas as dificuldades, diante de todas as imperfeições que o ser humano em si tem, e passa a entender que em Cristo todas elas são pregadas na cruz. Você é a razão de tudo isso estar aqui, você é a razão de termos um novo cântico em nossos lábios, você é a principal motivação para que Deus olhasse e desse o que Ele tinha de melhor. E o que Ele tinha de melhor, Ele deu por amor, que foi o seu Filho. Glorificado seja essa manhã o nome do Senhor pelas nossas vidas, porque Ele tem nos resgatado diariamente. No nosso cotidiano, o Senhor, com as suas infinitas misericórdias, tem nos resgatado e tem olhado para nós com esse olhar de misericórdia, sustentando com o Espírito Santo, porque é Ele que nos convence, né, pastor, do pecado, da justiça e do juízo. E esse, pastor Dorivan, esse convencimento é diário, esse convencimento não foi lá atrás, quando você se aquebrantou, quando você foi convencido, quando você entendeu que há um Cristo na cruz pela sua vida e pagando um preço em prol da sua vida, mas todos os dias a ação do Espírito Santo nos convencendo que temos a oportunidade de sermos melhores, e essa oportunidade é o agora, essa oportunidade é o hoje, essa oportunidade é quando você tem em seus lábios um novo cântico, um cântico totalmente diferente, um cântico avesso do minuto que você saiu da sua casa com toda a problemática, com toda a dificuldade, no tempo onde você projetou a sua semana e as coisas não foram como você projetou, Lisane, mas aí Ele aqui nesse ambiente, Ele te mostra um leque de possibilidade de entregar a sua aflição, a sua dificuldade, a sua necessidade a Ele. Confia nele, e o mais Ele fará, e tem feito. Por isso Ele traz as famílias, traz as pessoas a esse lugar, e isso realmente é digno de uma salva de palma. Louvemos ao Senhor com as palmas, com agradecimento, entendendo que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, e as suas palmas são. Então e é desafiador também, né, Dorivan? Para nós que somos probatorianos, é sempre muito desafiador, porque é tudo novo, mas ao mesmo tempo nós temos a convicção de chamada. Então é Ele que confirma aquilo que Ele confirmou em nossos corações. Eu venho alguns dias em igreja amada, meditando sobre o valor e o teor da mensagem, e pude ver e entender que todas as coisas estão embutidas, Vini, a mensagem. A cantina que lá atrás está sendo desenvolvida tem uma mensagem, tem algo a passar para nós, né? A ornamentação que aqui está, certamente tem uma mensagem, expressa e esboça aquilo que nós estamos, né, vivenciando ao mês de setembro inteiro, que é missões, né? Que não é só uma forma de esboçar um mês, mas é sempre, em todo momento, tem uma mensagem, né? O vir aqui traz uma mensagem, mesmo que você não entenda, essa mensagem ela é transmitida ao seu parente, essa mensagem é transmitida ao seu vizinho, essa mensagem é transmitida ao companheiro de trabalho, de curso, de faculdade, porque de alguma maneira você é o reflexo de entre os homens, em sociedade,
digo que sociedade caída, porque nós fomos resgatados com mão forte pelo Senhor. Então, tudo tem uma mensagem. E aí nós precisamos entender como transmitir com maior precisão, com mais assertividade a mensagem que expressa o Cristo, que salva, que resgata, que faz o homem a consciência que ele é pecador e, sendo ele se arrepende e entrega a sua vida a Cristo. Essa é a mensagem. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu quero pedir gentilmente que você possa abrir o seu exemplar bíblico. No Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 13, porque quando eu digo sobre mensagem, eu quero, de alguma maneira, compartilhar parábolas, as mensagens que nem todos compreendiam, mas que o fim em si era extraordinário. Amém? Evangelho segundo escreveu Mateus. A minha versão é BKJ, mas na tela está a versão ARA. E diz assim, parábola do semeador. No mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar, e grandes multidões se a ele, e de modo que, entrando ele em um barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear, e quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e as devoraram. Algumas caíram em lugares rochosos, onde não havia muita terra. Imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. E quando o sol nasceu, queimaram-se. E porque não tinha raiz, elas murcharam-se. E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em boa terra e deram fruto, algumas 100 vezes, outras 60 vezes, outras 30 vezes. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Eu peço à igreja que, em reflexão a essa fronte, me acompanhe em uma breve oração. Obrigado, Felipe. Senhor, nosso Deus e Pai, como bem, ó Pai, o anjo da igreja já disse, que haja liberdade diante desse desafio, da exposição desse sermão, Senhor. Que o Teu Espírito, ó Pai, encontre, ó Senhor meu Deus, e possa proporcionar a nós, ó Senhor meu Deus, um entendimento daquilo que precisamos para esse tempo, para esse momento. E que ao sairmos daqui, saiamos, ó Pai, entendedores da Sua vontade e da Sua direção. Essa é a oração, ó Pai, que eu faço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Esse texto e a parábola em si, ela é narrada nos evangelhos, chamados evangelhos sinóticos, que está em Mateus, está em Marcos e também está em Lucas. Não encontra-se em João, mas a importância de Jesus, o Cristo, fazer uma exposição enigmática, remete a uma série de questões a respeito do Cristo, não o homem Jesus, mas do Cristo, aonde já é mencionado que esse Messias estaria entre homens com fala enigmática, de maneira que muitos não poderiam compreender por não ter o alcance daquilo que é transmitido.
O fato deles terem essa limitação está muito ligado ao conceito religioso. E aonde há religião, ela acaba entrando diante daquele que transmite e agora apresenta algo mais afagável, algo mais prazeroso, algo mais confortável, que está muito associado ao nosso conceito do bem comum. Mas as parábolas, conhecidas como parábolas do reino, elas não têm essa direção e elas não têm esse princípio. Ela tem sim um apontamento para todos que a ouvem e que tentam entender a partir da compreensão que é apresentado e que no que está sendo apresentado é algo ligado estritamente ao reino de Deus, não a esse reino terreno, não aos poderes ligados a esse tempo nosso chamado presente. Por isso, nós vamos ver que o Evangelho de Mateus, o capítulo 13, ele nos traz 7 parábolas. E essas 7 parábolas, ela tem algo em comum, porque fala muito ao homem do campo, ao homem que lidar com bichos, o homem que lidar com plantio, o homem que lidar com a terra. Se você pegar, nós temos a parábola do semeador, que é a que está sendo exposta nessa manhã. Depois, no mesmo capítulo, nós vamos ter a parábola do trigo e o joio. Logo depois, a semente de mostarda, o fermento, o tesouro, a pérola de grande valor e, por fim, a parábola da rede. Então, Luciana, essas parábolas, elas têm uma mensagem contida para aqueles que têm um coração voltado a entender aquilo de uma maneira diferente do que tem sido apresentado pela religião. E a partir daí nós começamos a construir o que de fato essa parábola possa estar alinhada com o propósito de missões, aonde nós vamos a partir daí entender que a semente ela está sendo germinada em todas as formas de mensagem, a partir do coração disponível. Essa é a grande chave. O coração precisa estar disponível, seja para a mensagem, seja para o trabalho, seja para uma ação, seja para os relacionamentos, seja para um todo. Você precisa entender que a disponibilidade abre um leque, Lisane, para que o Espírito Santo possa começar a moldar, possa começar a imprimir, possa começar a fazer de uma maneira do qual você torna-se um referencial dentro desse propósito. Está dando para entender, igreja? Mas aí eu preciso também compartilhar o texto áureo da Bíblia. A Bíblia resumida em um único texto, aonde 66 livros, inúmeras narrativas, inúmeras apresentações biográficas de homens que acertaram e erraram ao mesmo tempo. E agora, em um único texto, a gente consegue exemplificar tudo isso. João 3,16. Que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É muito profundo. É tão profundo porque se apresenta simples, mas ao mesmo tempo é algo muito espiritual. Então, nós vamos ver que Deus, ele tinha um único filho, Filipe, e ele fez do filho dele um missionário, pastor. Esse é o amor que move missões. E agora, nós vamos ver que
esse amor pega esse filho, e esse filho ele entra dentro da nossa história de uma forma transformadora, sim ou não? Quantos estão aqui são transformados? Mas teve um princípio, Dorivan. Deus olhou a necessidade humana e falou: eu vou dar o que eu tenho de melhor. Eu vou dar o meu filho. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E agora, nós vamos ver que a parábola ela tem uma transição. Quem foi que contou a parábola? O próprio semeador, Jesus. Ele contou a parábola. A semente é a mesma, Luciana, e os solos são diferentes. A semente, ela é a mesma, o solo é diferente, igreja amada. E agora, nós podemos entender que a colheita não depende da semente, mas do coração que a recebe. A colheita não depende da semente, mas do coração que a recebe, Luciano. Inclusive, a mensagem desta manhã, o tema é coração e a semente. Então, nós precisamos botar as informações em seus devidos lugares. Porque, por falta de um milimétrico de desconexão, atrapalha tudo. Por isso, Jesus, em sua sabedoria profunda, ele vai esboçar os seus ensinos no capítulo 13, contando por parábola. E eu chamo a atenção que no verso 12 do mesmo capítulo, há algo extraordinário, porque os seus discípulos perguntam a Jesus, Marcos, por que conta nessas histórias por parábola? E ele vai explicar, até mencionando alguns escritos do Antigo Testamento. Mas eu gosto principalmente dessa parte 12, porque me lembra de uma grande professora, uma grande mestre que eu tive, que foi a irmã Ruth, esposa do pastor Delvec, aonde ela usava sempre isso aqui para nos ensinar que nós temos o nosso lugar dentro desse reino. E ele diz, isso eu compartilho, que diz, porque aquele que tem, para ele será dado, e terá mais em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que lhe será, até aquilo que não tem, lhe será tirado. E isso aqui não está falando desse plano nosso aqui, irmãos. É espiritual, Getsemane. E o que nós precisamos ter? Vamos continuar. Assim é o Evangelho. O amor de Deus é lançado a todos, mas nem todos respondem da mesma maneira. Vou repetir o verso 12 do capítulo 13. Porque aquele que tem, para ele se dará, e terá mais em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Aí a irmã Ruth falava assim mesmo, pastor Marcelo, só tem para dar quem tem. Quem não tem, é barulho de lata vazia. E nós como igreja, como corpo de Cristo, e nós como comunidade de fé, evidenciamos e experimentamos momentos maravilhosos. Eu quero ressaltar a escola bíblica dominical, é um ponto que é inegável e inegociável. Se hoje eu tomo púlpito e tenho, de alguma maneira, toda uma responsabilidade de falar das Escrituras aos amados, é porque nós precisamos passar por todo esse processo. Isso sem
questionamento, irmãos. Então, precisamos guardar isso. Mas eu quero também falar sobre os solos. Algumas sementes, elas caíram à beira do caminho, o texto diz isso. E vai falar sobre o solo endurecido, porque ele está endurecido e ele não deixou penetrar. As aves, levam as sementes. Outras sementes, elas caíram no solo pedregoso, que brotaram rápido, mas secaram ao sol, pois não tinham raiz. E outras, entre espinhos, cresceram, mas foram sufocadas por preocupações e riquezas. E algumas, em boa terra, germinaram, cresceram e deram fruto abundantemente, a 30, 60 e até 100 por um. E essa é a evidência. Não há um acaso. Há todo um contexto onde todos que aqui estão assentados estão inseridos. A semente caiu em boa terra. E a evidência é que estamos aqui ouvindo a mensagem. Estamos aqui não de uma maneira mecânica, não de uma maneira litúrgica, não de uma maneira, Claudinha, religiosa, mas de uma maneira em agradecimento por tantas benéficas que essa mensagem tem produzido em o nosso viver e no meio da onde vivemos. São fatos que não podemos negligenciar em manhãs como essa, porque estamos tratando de missões e estamos tratando de algo que lança ao futuro a mensagem. A importância hoje não é nós ou a campanha ou a arrecadação. A importância é o que está sendo projetado. E o que está sendo projetado na vida dos discípulos, até então discípulo, é esse ensinamento. Porque, irmã Helenice, o que sustentou esses homens logo após a ida do mestre foi essa mensagem. O que tem te sustentado é essa mensagem. O que tem te sustentado é essa conexão, Daniele. O que tem sustentado todos com os seus talentos, com as suas qualidades e também com as nossas dificuldades, é essa mensagem. Assim foi com os discípulos, assim tem sido conosco, com a sua família. É um princípio irrevogável. Mas aí tem o opositor, que, vem com deixa disso, não é bem assim. Tem uma série de falácias aí, e se você não tiver muito bem instruído e, com raiz, Silas, um abraço. Eu lembro da época que eu ministrava na escola bíblica, e eu gosto de carros. Todo mundo gosta de carro, né, pastor? Por que a Globo botava aquele programa, até hoje ainda, o Auto Esporte de manhã? Eu ficava, puxa, agora a gente tem como pegar na internet pelo YouTube, né? Mas por que de manhã na hora da escola bíblica? Eu não vou negociar, entendeu? Mas aí eu passava o comercial e ia falar sobre tal assunto. Caramba, eu queria saber sobre isso. Mas não vai dar, não vou negociar isso. Há uma mensagem no que eu acabei de falar. As nossas prioridades mostram a maior característica, que nós somos terras boas. Então, nós temos uma lição. A semente é a palavra de Deus, igreja. E o solo é o coração humano. Aí ele vai falar sobre um endurecido, é um dos tipos do solo. Vai falar sobre a beira do caminho, vai falar sobre o pedregoso, sobre o dividido e também o quebrantado. O endurecido é aquele solo que ouve, mas não acolhe.
o superficial, que é o pedregoso, recebe com alegria, mas não cria raiz. O dividido é aquele que está entre espinho, até cresce, mas é sufocado. Aí vem o que é quebrantado, que nos remete à boa terra, recebe, guarda, frutifica para a glória de Deus. E isso não tem limite. Irmãos, o acesso é ilimitado. Se criaram alguma coisa dizendo que não tem limitação, o acesso é inesgotável. Eu poderia passar aqui o restante do dia compartilhando testemunhos, pessoas, lugares, eventos de pessoas que foram totalmente transformadas pela mensagem, pela semeadura, pessoas que hoje são altamente importantíssimas dentro da sociedade e que em outrora eram totalmente negligenciadas pela mesma sociedade. Porém, são pessoas regeneradas, Felipe, são pessoas restauradas, são pessoas que agora levam em si um legado, é como Paulo diz, é como Jesus diz, né? Paulo vai dizer, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e essa mensagem, ela não pode ser escondida, essa mensagem precisa ser, pastora Jaqueline, anunciada a tempo e fora de tempo, aqui dentro e lá fora. Meu Deus, eu mesmo, se for contar o meu testemunho, outros aqui também, como é que pode isso? Não tem como. Aí eu vou parafrasear a canção que diz, ninguém explica a Deus. Vai tentar explicar a Deus? E aí nós temos uma aplicação dentro do contexto missionário. Porque nós estamos falando de missões. E missões é exatamente isso, igreja amada. Lançar a semente em todos os solos. Há corações endurecidos nas cidades. Superficial discipulado. Sufocado pelo materialismo. Mas também boa terra, preparada pelo Espírito Santo em todas as nações, pronto para frutificar. Eu já tive a oportunidade de ir em alguns campos missionários. Mas uma certa feita eu fui impactado com um documentário, pastor, sobre missões, e era entre os indígenas. E fui, ingênuo, fui compartilhar com algumas pessoas, achando que receberia ali uma palavra de incentivo e algo semelhante. Não foi. Aí eu entendi que é algo que a gente precisa brigar, literalmente, para que você faça valer aquilo que aqueceu o seu coração e abriu o seu entendimento. Porque assim foi Jesus ministrando a multidão. O texto diz que ele sai de dentro de uma casa, em alguns evangelhos, em Lucas, ele vai ser mais específico, e a multidão o apertava. E ele já estava se acostumando com esse negócio de pregar num barco. Então ele, eu vou aproveitar a oportunidade, está todo mundo me apertando, querem ouvir, eu vou para esse barco, e do barco eu vou poder ministrar e semear sobre essa grande multidão. Então é isso que a gente precisa entender, que o valor da mensagem é inegociável. Em um tempo atrás, pastora Inês, eu tinha isso bem claro no valor da mensagem, e eu recebi a mensagem aqui e vai lá para casa como um presente. Tá todo mundo aqui. Do nada eu olho para o irmão Fabiano, eu tenho um presente para você.
cara, ele vai ficar muito feliz, porque ele não está esperando por isso. Mas você só vai abrir em casa. Ou seja, o que eu estou falando aqui é a continuidade da mensagem, a importância dessa manutenção e do compromisso com a mesma. É vital, é importante, porque isso caracteriza a boa terra, a terra boa, porque a semente, sem sombra de dúvida, não tem como você dizer que a semente ela é desqualificada. Então, nós vamos agora entender que há um chamado para a igreja. O papel da igreja é o solo. Não. Porque provavelmente se houver alguma assim, alguns não estariam aqui. E Jesus ele vai falar isso, porque não foi vocês que me escolheram. Já pensou? Hein, Beto? Se eu tenho o direito de escolha, Beto, tu acha que vou escolher aquele que quer vir após mim, então, né, a sua cruz? Não. Vou tomar minha cruz, deve ser pesada, deve ter um monte né? Não é não? Não, ele falou, descarte esse negócio. Não foi você, Arthur, que me escolheu, que teve essa opção. Eu escolhi você. A palavra está dizendo, Silas, eu escolhi você. A palavra está dizendo, Francisco, eu escolhi você. A palavra, Daniel Pedro, está dizendo, eu escolhi você. Com qual propósito? Que frutifique, que desfruto. Então, o papel da igreja não é escolher o solo, mas lançar a semente. É isso, lançar a semente. E nós temos isso em Getsemane, abundante. Escola Bíblica Dominical, 12 horas, né, pastor? De adoração, de oração, né? Renovado, o grupo que aqui esteve, quem aqui, né, passou, renovado. Para quê? Para continuar a obra, congresso de homens, propósito de missões, né? Olha, tem uma série de coisas acontecendo com esse propósito. Qual é o propósito? Levar a mensagem do reino a toda a criatura. Propósito, não tem como guardar. Não há essa negociação. Então, nós vamos ver que esse é o papel, lançar a semente. O semeador lança em todo lugar, porque o amor de Deus é para todos, como nós lemos em João 3,16. A missão é semear no vizinho, no colega, na família, no sertão, nas nações. O crescimento vem de Deus. A missão da igreja é obedecer e lançar sem medo. Obrigado. É a missão. Esse é o terceiro. A missão da igreja é lançar sem medo. Me faz lembrar o texto que Deus traz, né, a ideia diante da dificuldade que Josué teve quando recebeu a notícia, né, os professores de escola bíblica sabem, né, Josué recebe uma notícia da parte de Deus falando, ô Josué, Moisés morreu, você que vai agora continuar com esse povo aí, vai atravessar o Jordão. Aí Josué olhou e falou, cara, como é que vai ser esse negócio? Aí ele fala, ser forte e corajoso. E aí ele está falando para nós nessa manhã, precisamos ter coragem para semear a palavra de Deus, com intrepidez, com ousadia, Vini. Glória a Deus pela sua esposa que aqui está, tá? Pela sua recuperação. É isso que precisamos entender. Porque em todo lançar da semente,
aos opositores. Nós estamos vendo aqui, são os diferentes solos e são as situações que nos cerca, chamada cotidiano. Mas nem por isso eu vou me calar. Eu gosto muito daquela canção, não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar, pois Deus quer sobre... Que coisa linda, pastor. Olha aí. Nenhuma maldição. Oh, aleluia! Por quê? Sei que Deus tem para ti cujas águas. Meu Deus, que presença linda! Nunca cessará, obrigado. Que coisa linda. Que coisa linda. Então é exatamente isso. E concluindo, Jesus, ele continua semeando através de nós. A pergunta não é se a semente tem poder, porque ela tem. A pergunta é, qual será a nossa resposta como igreja missionária? Então, eu preciso introduzir essa parte no nosso contexto. O que nós temos hoje como resposta é o que vem sendo feito, como até uma tradição nossa em Getsemane. Setembro é um mês de missões, onde há toda uma mobilização entre departamentos, com ideias, com maneiras de podermos criar, no meio da nossa comunidade de fé, meios para que possamos ter uma contribuição missionária, né, onde a síntese de missões está em 3 elementos. É o pé, o joelho e a mão. Vocês sabem disso? Se não sabe, eu vou explicar. O pé é os que vão, o joelho é os que oram e a mão é os que contribuem. Então, a partir disso, nós temos dado essa resposta no que diz respeito a contribuir, a orar, a interceder, não é isso, pastor? Então, isso é uma mobilização. Mas eu não posso, diante dessa oportunidade, me dar por satisfeito somente nessa esfera. Porque Jesus, ele teve um único filho e fez dele um missionário. Quantos filhos nós temos em proporção de fé, de ter, aonde pode ser referência do evangelho do reino às nações, a outros lugares, aos bairros, às periferias, e em todas as regiões. A partir daí, precisamos sim, cada vez mais, nos mobilizarmos com precisão e com intenção de semear o evangelho do reino. E aí, que cada um diga hoje, e eu peço que todos já possam já ficar em pé para repetir o que nós vamos falar. Que é o seguinte: Senhor Jesus, eis-me aqui, faz do meu coração uma boa terra e das minhas mãos, mãos semeadora, para que a tua palavra alcance os confins da terra. As palmas louvam o Senhor. É você. É você. E em conclusão, no final do texto, Jesus tem essa habilidade em deixar algo em aberto para aqueles que são espirituais, porque as parábolas, elas têm um discernimento a partir daqueles que mergulham no entendimento com o auxílio do Espírito.
porque havia um grupo que tinham ouvidos e não ouviam, tinham olhos e não viam, tinham boca, mas não tinham, né, o que falava não produzia. E aí ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça. É um chamado a uma reflexão da ação, irmão Beto. Quem tem ouvidos, ouça. Por isso, nós temos muitos propósitos, muitos desafios, irmãos. Sábado, nós teremos aqui um encontro que vai formar um grupo com o propósito de evangelizar de uma maneira estratégica. Vou colocar lá, tenho colocado, que você possa clicar, que você vai para o grupo e esteja aqui de 9 a meio-dia, para juntos elaborarmos e pensarmos no que pode ser feito aqui, em nossa região, para que possamos ir em outros lugares. Muito obrigado a todos. Pastor Rafael.